Seja muito bem-vindo a essa aula, onde você vai aprender por onde começar em uma venda complexa. Você vai ter acesso a um mapa e compreender os principais passos, os principais elementos que constituem uma venda complexa. Mas antes eu quero te dar alguns recados e fazer alguns pedidos para você. Assista essa aula até o final, você vai ter um aprendizado bastante interessante, bastante útil para o seu dia a dia. Esteja atento aos insights que você vai ter. Uma aula como essa possibilita vários insights e a partir de um insight você pode implementar uma melhoria, um novo processo na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios. Curte e compartilhe essa aula com alguém que você também acredita que pode vender mais e se beneficiar desse conteúdo. E por onde começar em uma venda complexa? Esse é o nosso primeiro tópico, o nosso primeiro objetivo. Você precisa melhorar suas técnicas? Você precisa aprender a ser mais persuasivo? Você precisa aprender a prospectar melhor, a converter mais? Ou você precisa aprender estratégias para poder fazer uma venda complexa? Tudo isso compõe o processo, mas esse não é o nosso ponto de início. Então eu quero começar te explicando e possibilitando que você entenda primariamente o que é uma venda. É óbvio que você já comprou algo, ou já vendeu, ou já ouviu falar sobre uma venda. Mas eu quero agora ressignificar um pouco do que você sabe sobre uma venda e fazer com que você comece a entender do zero, da forma correta, da forma que você vai poder utilizar isso a seu favor e ter melhores resultados. Então eu sempre digo que uma venda é um relacionamento. Esqueça que uma venda é alguém tentando inicialmente transacionar, vender, empurrar um serviço ou um produto para outra pessoa. Uma venda é um relacionamento e naturalmente você sendo um ser humano, você se relaciona com outras pessoas. E se você se relaciona com outras pessoas, você está vendendo o tempo todo. Você está vendendo a sua imagem, a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, ao passo que você está se relacionando com a outra pessoa. Venda é gerar valor para outra parte, é gerar percepção de valor naquilo que você faz, seja de novo na venda do seu produto ou na venda do seu serviço. Você precisa aprender a gerar valor. Preço é o equivalente monetário que se paga por algo. Valor é aquilo que você leva, aquilo que fica, a percepção do serviço ou do produto que você teve acesso ou que você proporcionou para o seu cliente. Venda não é sobre você, é sobre a outra parte. Os grandes vendedores, os mestres em vendas complexas, eles dedicam o tempo, o foco, a sua atenção na outra parte. Coloca a outra pessoa como elemento central, como alguém que está ali sendo o foco da atenção, sendo o centro do processo. Toda vez que num processo de venda você começa a ficar mais preocupado com você, com a sua imagem, com a sua ideia, com o que vão pensar ou ainda se vão gostar ou não de você, você começa a sair do caminho correto da venda. Então você precisa colocar a outra parte, a outra pessoa no centro. Então venda não é sobre você, venda é sobre o outro. E uma venda complexa? O que diferencia uma venda complexa de uma venda? Agora você já conhece, já entende sobre uma venda. E o que diferencia uma venda comum de uma venda complexa? Seja num produto, seja fundamentalmente num serviço. Então, primariamente, o que define uma venda complexa é que ela tem um tempo maior para realização. Diferente de uma venda comum, onde talvez você vá num shopping, veja uma roupa, entre na loja, conversa com o vendedor, com a vendedora e toma uma decisão emocional de levar aquele produto. Essa é uma venda simples. Agora, uma venda complexa, ela tem um tempo maior para realização.
Então ela provavelmente, na maioria dos casos, não será definida em um encontro. Ela requer um tempo maior para que você possa concretizar a venda. Ela também é definida como uma venda onde existem várias etapas. Existem muitas variáveis e muitas partes envolvidas. Por exemplo, na venda de um imóvel de alto padrão, provavelmente você vai conversar com a pessoa que vai fazer a compra, talvez com a esposa ou com o marido dessa pessoa, o advogado que vai analisar o contrato, talvez você tenha contato com alguma instituição bancária que vai subsidiar o financiamento. Num outro formato de venda também bastante complexa, por exemplo, a venda de serviços tributários, é muito comum que você converse com o empresário, com o advogado da empresa, com o contador, com o CFO, que é um termo, uma nomenclatura mais técnica de um cargo de grandes organizações. Então, existem muitas partes envolvidas em uma venda complexa e existem algumas variáveis para que a venda aconteça, como a identificação de uma dor, de um problema que você vai poder gerar uma solução, a identificação de uma aspiração e como aquilo vai poder colaborar com aquela empresa ou com aquela pessoa dentro do seu projeto. Outro ponto comum na definição da venda complexa é o ticket médio elevado, também popularmente chamado de high ticket. Então são transações onde o valor é mais elevado, seja no pagamento do serviço, honorário, comissão, ou na participação que você tem se isso for uma transação e você fica com uma parte da transação. Então existe esse ticket mais elevado, por isso é uma venda complexa. E existindo um ticket mais elevado, existe também uma alta complexidade na tomada de decisão. Quem vai decidir a contratação ou não desse serviço, a aquisição ou não desse produto, por exemplo, imagine você agora que você trabalha vendendo carros de luxo e que a pessoa vai fazer a aquisição de um carro de luxo pela primeira vez. Naturalmente ela vai pensar muito sobre isso, ela vai conversar bastante, ela vai querer conhecer o produto, então vai ter uma complexidade alta na tomada de decisão. Não é algo que você faz uma reunião, conversa, faz uma proposta e a pessoa assina o contrato e a venda foi realizada. Ela vai ter uma pequena dificuldade para tomar a decisão, ela vai consultar algumas pessoas, ela vai fazer algumas análises a fim de se certificar que realmente ela está tomando a melhor decisão. Ou que saindo em alguns processos vai existir elementos que impedem ela de tomar a decisão, como o medo, a dúvida, a insegurança, a incerteza se esse investimento que ela está fazendo é bom, é ruim, é no momento certo. E um último tópico que define para a gente o que é uma venda complexa é que exige múltiplas habilidades de quem vende. Então, o vendedor, o mestre em vendas complexas, ele precisa ter diversas habilidades, que falaremos mais adiante nessa aula. Você precisa ter habilidade de comunicação, precisa saber elaborar estratégia, precisa saber redigir uma proposta. Então veja que vai existir diversos elementos para que você consiga conduzir e finalizar uma venda complexa. Eu ainda sempre digo que é uma venda que cobra muito do vendedor, mas que paga muito bem para quem vende. Esse é o conceito de venda complexa. Veja que a gente está num nível, num jogo mais profundo da venda. A venda inicial é um processo mais simples, mais fácil. A venda complexa exige bastante. E é para isso que você está aqui nessa aula, aprendendo mais elementos, tendo acesso a esse conteúdo, para que você possa se diferenciar no mercado de trabalho, para que você possa fazer as suas vendas complexas. Agora eu quero falar com você um pouquinho sobre as regras básicas da venda complexa. Existem alguns norteadores, alguns elementos que vão ser básicos durante todo esse processo e vão fazer com que você tenha uma consciência e um domínio maior de toda etapa, de todo o processo, uma maior clareza. Então essa primeira regra
O número de venda será um percentual do seu volume de prospecção. O que eu quero dizer com isso? Que se você não sabe prospectar, que se você não tem consciência que a prospecção é uma etapa fundamental na venda, dificilmente você vai atingir seus objetivos. Vamos dizer que, porventura, você tem uma meta de fechar 4 contratos no mês e você prospecta apenas 5 clientes. Dificilmente você vai ter uma conversão de 75%. Então, o número de fechamentos que você vai fazer num processo de vendas complexas vai ser um percentual do quanto você consegue prospectar e se relacionar com clientes. Um exemplo mais real e mais dentro das linhas gerais e dos dados sobre vendas complexas é que você consiga ter uma conversão em torno de 10 a 20% dos clientes que você prospecta ou se relaciona. Então esse é o primeiro passo, a primeira regra. Se você hipoteticamente deseja fazer 10 vendas, fechar 10 contratos, você vai precisar prospectar algo em torno de 80 empresas, 90, quiçá 100 empresas, para que você possa ter essa estatística de conversão a seu favor e ir nutrindo o relacionamento a longo prazo com esses clientes. A segunda grande regra é o follow-up, acompanhamento. O follow-up é a linha condutora da venda. Muito comum vendedores perderem boas vendas por não ter a habilidade de fazer acompanhamento, por não fazer follow-up do processo. Se venda complexa demora mais tempo, ela precisa de acompanhamento, ela precisa de um processo claro e definido. Então, ter essa consciência e ter a habilidade de fazer follow-up com o seu cliente é uma regra básica. Eu diria que não é nem um diferencial, é uma regra básica para quem quer ter sucesso nas vendas complexas. A terceira regra, e muito importante, você precisa conhecer as etapas da venda. Qual é o início, qual é o meio e qual é o fim do processo de uma venda complexa. Você precisa ter essa consciência, essa clareza que vai existir um processo e que você vai conduzir o cliente durante todo esse processo, durante as etapas da venda. E por que é tão importante conhecer as etapas? Porque cada etapa tem um objetivo. Um grande erro que um vendedor comete é tentar fechar a venda antes do tempo, fazer a proposta ou querer conduzir a outra parte para um fechamento quando ainda nem houve a preparação para que essa pessoa, essa empresa, receba a oferta, receba a proposta. Às vezes, pela sua ansiedade, por esse anseio de fechar uma venda, você está no início do processo, nas primeiras etapas, e você já quer falar de fechamento, já quer concluir a venda, sendo que essa é uma etapa que vai acontecer mais lá na frente. A quarta regra de ouro é que você precisa conhecer o processo de tomada de decisão, como aquela pessoa, falaremos mais adiante sobre isso, sobre a persona, a pessoa que você vai se relacionar durante um processo de venda, como funciona a tomada de decisão dela, como funciona a tomada de decisão em uma venda complexa. Diferente de uma venda simples, onde a tomada de decisão é mais emocional, é uma venda muitas vezes que acontece no impulso, no calor da emoção, a venda complexa não, ela tende a ser mais analítica, ela tende a ser mais lenta, tende a ter uma avaliação dos elementos e precisa ter uma percepção clara do ganho, dos benefícios que vão ser deixados na venda, que o cliente vai receber. Então existe um processo de tomada de decisão diferente e você precisa conhecer esse processo. A quinta regra: as habilidades pessoais são o grande diferencial, começando pela preparação. Você vai ver logo mais a seguir algumas dessas habilidades, mas num processo de venda, obviamente, além do processo ser algo muito importante, as habilidades da pessoa que vai conduzir o processo são fundamentais. O que eu chamo de soft skills, as habilidades pessoais, tão valorizadas atualmente não só para as vendas, mas para diversas outras tarefas. Por exemplo, proatividade.
Se você é uma pessoa que tem proatividade, você não vai somente vender melhor, você vai se relacionar melhor com as pessoas. Basicamente, eu diria que tudo que você for fazer, você tende a ter um sucesso, porque você já sai na frente, você é uma pessoa proativa, você é uma pessoa que tem visão, que tem estímulo e que se movimenta com mais facilidade. Então, as soft skills são diferenciais, são habilidades humanas que podem ser aplicadas em diversas áreas da vida. Mas aqui, num processo de venda complexa, ela é um grande diferencial, ela é uma regra. Sem você saber quais são minimamente essas habilidades e sem desenvolver elas, as suas chances de fechamento em uma venda complexa vão diminuir bastante. Agora que você já sabe essas regras básicas, eu quero te ensinar quais são os 3 pilares da venda complexa. Então, todo o processo de venda complexa, ele está apoiado em alguns pilares. Existe uma base que dá sustentação para esses pilares. Essa base é o conhecimento técnico. Então, seja lá o que você for vender, um produto ou um serviço, você precisa ter o mínimo do conhecimento técnico necessário para poder conduzir esse processo de venda. Mas por incrível que pareça e ao contrário do que todo mundo pensa, o conhecimento técnico não é o diferencial de uma venda complexa. Ele é necessário, importante e é uma base para que você consiga se relacionar com seus clientes e você consiga fazer uso dos elementos técnicos necessários. Mas ele é apenas uma base. Saber vender, saber se relacionar, saber persuadir, saber fazer proposta, saber conduzir uma venda é muito mais importante do que o conhecimento técnico. Então, você precisa se apoiar e ter como base o conhecimento técnico. Mas o que você vai conhecer agora são os pilares da venda, são o que vai dar sustentação para o seu processo. O primeiro pilar, ele antecede o processo ativo de venda. Ele vem antes de você começar a se comunicar com o seu cliente. É a fase que eu chamo de planejamento, de preparação. Ele antecede a ação da venda. Então é a parte onde você está no seu escritório, em algum lugar, e você vai planejar a sua venda. Veja que existe um processo antes de você colocar em movimento. Antes de você entrar na piscina e começar a nadar, você precisa checar os seus equipamentos, você precisa saber a profundidade da sua piscina, a distância, quantas voltas você vai dar, quantos metros você vai nadar. Então essa preparação é fundamental. A gente já vai conhecer mais os elementos aí existentes. O segundo pilar eu chamo de estado interno. Então ele vai dizer respeito às habilidades necessárias que o vendedor precisa para conduzir essa venda, para ter uma alta performance, para ter um desempenho acima da média e fechar mais contratos, ter mais resultado. Então, é você no processo, é o seu estado interno. Como você se sente durante o processo de venda? Você fica nervoso? Quando tem que ir para uma reunião, não sabe o que fazer, o que apresentar? Quando você vai fazer uma ligação no telefone, dá um frio na barriga? Como você se comporta durante esse processo? Que habilidades você precisa usar para convencer o cliente de realizar uma próxima reunião? Que habilidades você vai usar para aumentar as chances do fechamento? Como você vai se tornar mais interessante e menos interesseiro no processo de venda? Não é que você não possa ter interesse em vender, mas você precisa se tornar uma pessoa interessante. Lembra que eu falei anteriormente? Você precisa gerar valor no processo de venda e, naturalmente, a venda vai fluir de uma melhor forma. O terceiro pilar é o pilar onde você tem conhecimento das etapas, onde você tem clareza do processo. Então eu chamo esse pilar de conhecendo o processo. Qual é o processo que vai acontecer? Quais são as etapas? O que fazer em cada etapa da venda? Então esse pilar vai dar a sustentação final para que a venda complexa aconteça. Então nós temos um pilar que é o planejamento, temos um segundo pilar que é o seu estado interno, as habilidades pessoais, também chamadas de soft skill, como já falei, e o terceiro pilar
que é o pilar do Conhecendo o Processo, onde você vai saber as etapas, vai ter clareza do que acontece e como acontece em cada fase dessa jornada. Agora eu quero explorar um pouquinho mais com você a fase do planejamento, da pré-ação, a fase da preparação. Lembra que essa aula você vai sair daqui dominando como começar, por onde começar uma venda complexa? Então aqui é o início, esse pilar é o início da sua jornada. Naturalmente você tem uma empresa, tem um escritório, atua sozinho ou trabalha numa grande empresa, numa pequena ou média empresa. Então você já tem um produto ou um serviço que você comercializa ou deseja começar a comercializar. Você já tem o chão, que é o conhecimento técnico. Você já sabe os elementos principais daquilo que você vai vender. Um exemplo, você vende um carro, então você precisa conhecer minimamente o modelo do carro que você vende, quais são os diferenciais, qual é o preço que vai ser cobrado, como funciona a oferta, todos esses elementos. Se você vende projetos, por exemplo, de engenharia, você já conhece sobre as soluções que você oferta, como funciona a sua empresa. Então essa é a lição de casa. Então essa parte eu parto do pressuposto que você já sabe, já domina, e de verdade, se você está assistindo essa aula e ainda não domina, então você tem uma primeira lição, uma primeira tarefa, que é ter domínio sobre essa parte do conhecimento técnico. Mas não se apegue demasiadamente no conhecimento técnico. Não é ele que vai fazer você vender, ele vai ser uma parte importante, e ele é a nossa base. Então, na fase do planejamento, como eu chamo o pilar, é aqui que você vai fazer o seu planejamento. Quanto você deseja faturar? Quanto você deseja receber de comissão, de honorário? Quantas vendas você vai precisar fazer? Quais os canais de prospecção que você vai utilizar? Você vai fazer ligações, vai conseguir uma lista de clientes na internet, você vai participar de feira, eventos, você vai se deslocar até uma região e nessa região vai fazer visita para os clientes, você vai pedir recomendação para a sua rede de conhecimento, de apoio pessoal, profissional, você vai conversar com os clientes que você já tem ou a sua empresa já tem e vai pedir recomendação. Então aqui você faz o seu planejamento numa visão mais macro, fundamentalmente quantos contratos você deseja fechar, quanto você deseja faturar, quanto você deseja ganhar, qual é a sua intenção. Você quer faturar quanto por mês? Quanto você deseja ganhar de comissão? É muito importante ter essa clareza e definir isso, porque é a partir daí que você vai ter uma noção das tarefas, das atividades, do que você vai fazer. Uma vez que você tem clareza do o que no plano de ação, aí você vai pensar no como e no onde você vai fazer. Mas veja, você precisa começar definindo esse objetivo. Logo na sequência, dentro desse pilar, você vai pensar e definir o seu perfil de cliente ideal. Engana-se quem acha que um produto ou um serviço é para todo mundo. Em uma venda complexa, você precisa ter clareza de qual é o perfil do seu cliente ideal. Quem é a empresa ou a pessoa que tem todos os elementos ou características para se tornar um cliente seu. Então, para definir o perfil do cliente ideal, você precisa pensar no serviço ou no produto que você vende e pensar a quem se aplica. Quem está apto a receber esse produto? Por exemplo, um carro que custa 300 mil reais e uma pessoa que ganha 2 mil reais por mês, ela não é o perfil de cliente ideal. Então você vai definindo características e elementos que vão habilitar a pessoa ou a empresa a se tornar sua cliente. E também é muito importante aqui que você pense no tipo de venda que é mais rentável para você. Qual é a venda que te deixa um melhor resultado financeiro? Se você não se preocupar com você nesse processo, pode ter certeza que as outras partes não irão se preocupar. Do outro lado, provavelmente tem alguém que também sabe negociar e que vai querer tirar de você ali o maior
proveito em benefício próprio e, numa transação comercial, isso faz parte, isso é íntegro. Então você precisa também pensar que tipo de venda é a melhor, a que te deixa mais margem, mais resultado financeiro e definir essas características. Aí você tem o perfil do cliente ideal. Fica mais fácil prospectar ou ir em busca desses clientes quando você conhece esses elementos. Como também fica mais fácil você não tentar vender para quem não deve ser o seu cliente. O terceiro passo é conhecer ou estudar um pouco mais sobre o que eu chamo de persona, sobre a pessoa que você vai se relacionar. Quais são os comportamentos dela, que lugares ela frequenta, o que ela valoriza. E o quarto passo, que eu já falei um pouquinho na etapa do planejamento, é definir essas suas metas, os indicadores de acompanhamento. Quantas empresas você precisa visitar, quantas prospecções você precisa fazer para converter uma venda. Então esses elementos são fundamentais. O segundo pilar, o estado interno, as habilidades necessárias, você vai entender e conhecer aqui as principais. Existem diversas habilidades, mas essas são básicas e você precisa dominar. A primeira delas eu chamo de rapport. É essa capacidade de se conectar com outro ser humano, de se identificar, de minimamente gerar uma aproximação. Toda venda começa com um bom rapport. Então, rapport nada mais é do que saber se conectar com a outra pessoa, de gerar uma conexão, uma proximidade, ter empatia pela outra pessoa. Essa é uma habilidade base para quem vende. A segunda habilidade fundamental de um bom vendedor é saber fazer perguntas. Se a venda é sobre a outra pessoa, eu preciso fazer perguntas, conhecer um pouco mais a empresa e a pessoa que eu estou me relacionando. Então, um bom vendedor, ele ouve mais do que fala. Ele sabe fazer boas perguntas. Fazendo boas perguntas, você vai descobrir as dores daquela pessoa ou daquela empresa, ou você vai descobrir as aspirações que ela tem. E descobrir dor ou aspiração é um requisito básico para que você tenha uma melhor condução da venda, para que você possa fazer uma oferta mais assertiva logo ali na frente. Um terceiro elemento aqui é a inteligência emocional, é ter domínio das suas emoções, é saber se concentrar na venda, não ficar nervoso quando as coisas não acontecem da forma que você esperava. Você precisa se conhecer, você precisa conhecer minimamente as emoções, saber como elas funcionam. Existem 4 emoções básicas no ser humano: raiva, tristeza, alegria e medo. Toda emoção tem o positivo, tem o negativo e tem a melhor forma de ser utilizada. Então você precisa ter muita inteligência emocional para conduzir um processo de venda. Nem sempre as coisas vão sair como você espera e você precisa estar preparado para isso. Precisa cuidar do seu estado, da sua inteligência emocional. Um outro elemento importante, uma habilidade do mestre em vendas complexas, é saber construir uma narrativa de venda. Num processo de venda, uma conversa nunca é só uma conversa. Você precisa saber contar uma história, construir um storytelling, saber levar o cliente por alguns temas e ir trabalhando elementos. Se lá na frente você vai fazer uma oferta, vai fazer uma proposta de valor ou de honorário, você precisa ir entrando minimamente nesse tema, preparar o estado da pessoa para receber uma oferta. Precisa ir trazendo elementos, porque muitas vezes o preço que você cobra é maior, porque você gera mais valor, o quanto a sua solução contribui com as empresas. Então você precisa construir uma narrativa de venda, saber contar uma história eficiente e com elementos que vão te ajudar a vender. O último pilar, o conhecendo o processo, a clareza, diz muito sobre conhecer um conceito chamado funil de vendas. Um funil de vendas ele é usado para fazer a gestão de relacionamento com o cliente, os chamados CRMs, mas fundamentalmente para desenhar e conhecer as etapas do processo. Então, um funil de venda é um modelo estratégico de venda que separa a venda por estágios. Primeira coisa que você precisa saber sobre um funil de vendas é que ele separa a venda por estágios. Então você vai mapear quais são os estágios da sua venda, quais são as etapas e definir
o que acontece em cada etapa e qual o objetivo que você tem em cada etapa. Por exemplo, quando eu estou captando ou prospectando clientes, o meu objetivo é me conectar com aquele cliente e conseguir descobrir o contato da melhor pessoa para eu conversar. Quando eu fiz isso, eu concluí essa primeira etapa. Eu não preciso agora falar do meu serviço, falar da negociação. Eu preciso entender que, às vezes, é necessário parar aí, marcar um próximo encontro, criar uma estratégia do próximo passo. O segundo ponto é que um funil de vendas mapeia toda a jornada de compra do cliente. Então você sabe qual o processo, qual o início, o meio, o fim, toda a jornada que vai acontecer do início do contato até o final, até o contrato assinado, como eu costumo dizer. Embora depois do contrato assinado venha a execução, a entrega do serviço e muitas vezes o processo continua. O terceiro elemento em conhecer e dominar esse processo, saber mais sobre funil de venda, é que você pode, como eu falei, definir e ter clareza dos objetivos de cada etapa. Um grande erro que os vendedores cometem é avançar etapas. É na fase que você, por exemplo, está qualificando o cliente, descobrindo informações sobre ele, gerando mais conexão, mais proximidade, é você fazer uma proposta, uma oferta. Às vezes você precisa qualificar, descobrir e dizer para ele que você vai estudar, pensar na melhor alternativa e no próximo encontro você vai apresentar isso com mais profundidade. Porque às vezes o tempo que você está se relacionando nesse processo não é o suficiente para que ele esteja preparado para tomar uma decisão. Na etapa que você faz uma proposta, uma oferta, o cliente precisa ter segurança, precisa confiar em você. E para ter segurança e confiança, requer vários pontos de relacionamento com a pessoa, várias atividades, reuniões, envio de proposta, discussões e por aí vai. E um outro elemento fundamental que o funil de vendas vai te dar e que vai te trazer clareza é saber as métricas de conversão, vai te trazer previsibilidade sobre o processo. Quantos clientes avançam em cada etapa e quantos clientes começam a jornada de compra e terminam. Tendo isso, você começa a poder construir uma jornada, uma estratégia e um processo com maior previsibilidade. Tendo mais previsibilidade, você começa a ter melhores resultados, ter mais tempo para pensar em novas estratégias, desenvolver os seus próximos passos, pensar na sua estratégia de crescimento e por aí vai. Então eu quero te dar os parabéns por ter assistido essa aula, por ter tido esses insights e estar agora preparado para começar a sua jornada. Então eu vou te convidar a continuar me acompanhando. Se você não me acompanha, me acompanhar no Instagram. Eu trago diariamente dicas, insights, conteúdos. Eu tenho aí vários cursos, ministro palestras, treinamentos e mentorias. Mas tudo isso você encontra maiores informações me acompanhando pelas redes sociais, fundamentalmente pelo Instagram. Bora aplicar esse conhecimento, vender mais e ter mais resultados com as suas vendas.